Fala galerinha do oitavo ano, você que também não é do oitavo ano, está aqui para assistir essa videoaula, seja muito bem-vindo. E sem mais delongas, vamos a ela. O imperialismo estadunidense. Sim, pessoal, depois da gente ter visto a expansão para o oeste, ter visto a conquista do território americano ao longo do século XIX, vamos ver como se consolidou o imperialismo para além daquilo que a gente chamou de imperialismo interno. Então, esse imperialismo externo estadunidense, né, que a gente pode chamar disso, é quando os Estados Unidos, eles, depois de consolidarem, né, o seu território, depois de fazerem a marcha para o oeste, completarem toda a conquista dos estados a oeste, eles vão agora querer terras para além do seu território, conquistar terras em outros países. Isso começa através da doutrina Monroe, que foi criada pelo presidente James Monroe na primeira metade do século XIX. E qual era o lema dessa doutrina? Era a América para os americanos. A intenção dele era falar o quê? Que as colônias espanholas que haviam conseguido sua independência, o Brasil também, que havia conseguido sua independência dos portugueses, não seriam mais colonizados por europeus, ou seja, os europeus não poderiam colonizar mais o continente americano. Por isso, América para os americanos. No entanto, a ideia de Monroe por trás desse discurso era o quê? A América para os americanos se referindo aos Estados Unidos, porque é assim que os estadunidenses se denominam, de americanos. Então, no caso, era o continente americano para ser dominado pelos Estados Unidos, pela América, como eles se autodenominam. Mas a intenção dos Estados Unidos ao querer dominar o continente americano, era o quê? Era expandir sua indústria, consolidar sua industrialização, se afirmar como uma grande potência mundial. Já que a Europa, a gente pode observar aí na charge, a Europa ela já estava praticando o imperialismo dela nos continentes africanos e asiático. Então, no caso, o continente americano ficaria apenas para os Estados Unidos. E por isso, os estadunidenses não vão querer permitir a invasão, ou melhor dizendo, a recolonização, né, dos países latino-americanos pelos europeus. Um grande exemplo que a gente pode tomar nesse contexto de imperialismo estadunidense é a Guerra Hispano-Americana, que é a guerra de independência de Cuba, né? Quando Cuba se libertou da Espanha em 1898, foi uma libertação tardia. Nós vimos isso na videoaula sobre a independência da América Espanhola, parte 2. Então, Cuba ela vai se libertar da Espanha com o auxílio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudam Cuba nessa libertação. No entanto, não é uma ajuda gratuita, é uma ajuda na qual os Estados Unidos vai se tornar, entre aspas, dono de Cuba durante alguns anos. Primeiro, Cuba vai se tornar um protetorado dos Estados Unidos entre 1898 e 1902. E de 1902 vai ser escrita a Emenda Platt. O que é a Emenda Platt? A Emenda Platt era um documento no qual os Estados Unidos ficava responsável por decidir sobre a política de Cuba, ou seja, os cubanos não iriam escolher seu presidente. Quem iria escolher o presidente de Cuba seria os Estados Unidos. Os Estados Unidos iriam escolher o presidente cubano segundo os seus interesses, para favorecer os seus interesses e assim manter a exportação de açúcar mais barato para os Estados Unidos. Lembrando que Cuba era um país rico no cultivo de cana-de-açúcar, então o açúcar cubano é para os Estados Unidos a um preço mais barato e assim os Estados Unidos conseguiriam fazer produtos, né, industrializados com esse açúcar. Aí, pessoal, uma charge da época, né, mostrando os cubanos, né, sendo marcado pelo empresário norte-americano e também
com o Tio Sam olhando lá de trás, né? O Tio Sam, que tinha sido o herói que libertou Cuba, ele agora olhava como se não fosse com ele as mazelas que os empresários norte-americanos, estadunidenses, levavam para dentro de Cuba. Então, o trabalhador de Cuba está sendo marcado como um boi, com o símbolo dos Estados Unidos e amarrado no tronco, né? Que tronco é esse? O tronco escrito Emenda Platt, ou seja, esse documento que dava aos Estados Unidos o direito de controlar a política e a economia cubana. Daí podemos falar da política do Big Stick. O que foi a política do Big Stick? Foi a política na qual o presidente Theodore Roosevelt, no início do século XX, ele reafirmou a doutrina Monroe. Então, a política do Big Stick também pode ser chamada de corolário Roosevelt, ou seja, a afirmação, né, do que foi essa doutrina Monroe, como eu já disse. E o que ela estabelecia? Estabelecia que os Estados Unidos iriam dialogar com os países latino-americanos. Ou seja, eles iriam procurar fazer negócio com esses países, mas não é um negócio qualquer, é um negócio, claro, com vantagem para os Estados Unidos, explorando a terra latina. E o que acontece? Quando os países latino-americanos não aceitavam o acordo proposto pelos americanos, pelos estadunidenses, eles agiam com um grande porrete, né, que é o chamado Big Stick. Ou seja, claro, caso não aceitem a minha proposta, eu vou agir com violência. O grande porrete significa o quê? Violência, agir com guerra, interferir na política interna no país, mandar os meus soldados, o meu exército para invadir esse país, colocar um ditador que assuma os interesses dos Estados Unidos, favoreça os Estados Unidos. E durante o período do início do século XX, durante o século XX todo, principalmente a América Central sofreu com algumas ditaduras que favoreceram os interesses norte-americanos. E depois nós vamos ver até ano que vem que durante a Guerra Fria, até a América do Sul sofreu com ditaduras militares favorecendo aos interesses dos Estados Unidos para manter a hegemonia do Império Americano no continente americano, né? Meio lógico, né? Do Império Estadunidense no continente americano. Aí é uma outra charge, pessoal. Essa charge mostra o presidente Theodore Roosevelt com um grande porrete na mão, né? Que seria o Big Stick. E ali estariam, né, os latino-americanos sendo sofrendo com a violência desse grande porrete, sendo arremessado e ele com os pés, né, sobre o território, né, o continente americano. Beleza? E agora podemos chegar à parte final, que é a ocupação da zona do Canal do Panamá. Outro grande investimento, outra grande sacada dos Estados Unidos durante esse período, né, imperialista, que foi o quê? E construir um canal, pessoal, construir um canal que atravessasse, né, que os navios pudessem passar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. A ideia de se construir um canal no continente americano, ela vinha desde o século XV, mais ou menos, quando os espanhóis chegaram, né, à América, conquistaram a América, porém eles não conseguiram construir este canal. E ali na região do Panamá era o local mais propenso para a construção desse canal, segundo os geógrafos, os topógrafos da época. E os Estados Unidos sabiam disso, e a construção de um canal no Panamá já havia começado, né, por franceses que haviam investido ali. No entanto, eles não conseguiram terminar esse canal e os Estados Unidos queria muito tomar posse desse canal. Por quê? Estou falando muito do canal. Por quê? Porque o que acontece? Quem controlasse esta região, quem controlasse esse território, que pudesse transferir navios com mercadorias do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, iria lucrar bastante. E já que o continente americano era para os estadunidenses, né, América para os americanos, então os Estados Unidos vão promover um conflito entre o pessoal, né, o povo que vivia na região do Panamá, que nesse caso o Panamá pertencia à Colômbia até o início do século
XX, mais incentivado pelos Estados Unidos, o Panamá vai se tornar independente, vai travar uma guerra com a Colômbia e vai se tornar independente da Colômbia em 1903. Mas ele não fica independente muito tempo. O Panamá, assim que declara sua independência, ele assina um acordo com os Estados Unidos, passando o controle da zona do Canal do Panamá para os estadunidenses e passa por uma mixaria, algo em torno de alguns milhares de dólares, pessoal. Um negócio que uma quantia inexpressiva para o valor do Canal do Panamá. E esse tratado foi assinado em 1903 mesmo, e se chama o Tratado de Aibunal-Varilha, no qual os Estados Unidos passou a controlar a zona do Canal do Panamá. E assim, o Panamá ficou dividido, pessoal. Tinha o Panamá país e a zona do Canal do Panamá era como se fosse um protetorado dos Estados Unidos, do qual os panamenhos não faziam parte, não pertenciam aos panamenhos. Os panamenhos tinham que ficar afastados, os soldados estadunidenses expulsavam os panamenhos a pancada mesmo, colocando em prática a política do Big Stick, e às vezes até dando tiro, às vezes até matando. E os conflitos entre os Estados Unidos e o Panamá durou ao longo do século XX, até que em 1970, na década de 70, os Estados Unidos e o Panamá entraram em um acordo na qual os Estados Unidos estaria obrigado a devolver a zona do Canal do Panamá até 1999. Olha só, presta atenção. O acordo assinado em 1970, na década de 70, e previa que os Estados Unidos só devolvessem o canal em 1999. E assim fez. Os Estados Unidos só devolveu a zona do Canal do Panamá para os panamenhos em 1999 e atualmente ele é controlado, né, pelos panamenhos, pertence ao estado do Panamá, porém, como os panamenhos não têm tantos recursos assim, quem continua controlando economicamente esse canal é os próprios Estados Unidos. Então, os Estados Unidos continuam lucrando com os navios que passam cheios de mercadoria, que tem que pagar um pedágio do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. E aí podemos observar, pessoal, uma imagem da construção desse canal do Panamá. Esse canal que é uma espécie, né, de pedágio que eles pagam ali, tem os elevadores que vão subindo os navios através da elevação. E sim, eles têm que pagar uma taxa, o navio tem que pagar uma taxa para passar pelo canal. Então, pessoal, é isso que eu tinha que falar com vocês sobre o imperialismo estadunidense. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.